Bom dia, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta. Bom dia a nosso companheiro, nosso colega Lucas Brito. Bom dia, Lucas. Bom dia, professor. Bom dia a nossos queridos convidados Maurício Ram e bom dia nosso também convidado Rodrigo Padilha. Bom dia. Meus amigos, seguindo nossa temática do tempo de consulta, em tempo de coronavírus, o nosso dia de hoje é um dia singular, um dia que precisa ser compartilhado com vocês com muito carinho, mas sobretudo desde nosso viés da espiritualidade nesses momentos. É bom dizer, ainda que seja ruim para os sentimentos, que nós nessa semana também perdemos um amigo, um amigo muito apreciado, que tem a ver com algo mais do que o sorriso, que tem a ver com nossa profissão. Se a gente tem perdido nos últimos tempos o Verdi, o Edmilson Stopassola, e isso tem sido um motivo de muita tristeza dentro do ambiente do jornalismo, da comunicação, eu preferiria que seja o nosso jornalista colega Luca Brito que deixe para nós umas palavras com relação à perda que tivemos nessa semana, que é a perda do Nino, Lucas. Sim. Estava conversando aí com o Rodrigo, tive a oportunidade de conviver com o Nino, né, conhecido aí carinhosamente por todos, cara que não tinha tempo ruim para ajudar, para se movimentar, fazia com muita alegria, né, então ficamos muito tristes, né, com esse cara que a gente acreditava que tinha muito tempo pela frente ainda, aí, né, tanto que ele estava na ativa. Me faltam palavras, assim, para expressar sentimento aí por ele. O Rodrigo também teve oportunidade, né, Rodrigo, aí de conviver com o Nino. Sim. Era, além de um cliente, um amigo também de convivência, né? Frequentava ali a lancheria junto com um colega dele da Rádio Sorriso. E sempre alegre, sempre muito comunicativo, né? Brincalhão. E, infelizmente, foi levado por esse vírus maldito aí. Lucas, Rodrigo, Maurício, hoje nós precisamos ser profundamente gratos. Hoje estamos falando do poder da oração. Eu quero dizer para aqueles que não conhecem a gente, tem deixado mensagem aqui para vocês, o Jackson Galgaro, falando de um abraço grande para esses dois convidados que estão aí, porque fazem parte dos amigos que a gente acompanha em oração quando realmente se precisa. E eu quero dizer especialmente para aqueles que não podem não saber, lembrar que nosso programa ele é seguido em vários lugares do mundo, desde Luiz Giannini em Buenos Aires, na educação e cultura da cidade de Buenos Aires, dizer que o Raul Suconota Guevara nos acompanha desde Guayaquil, Equador, dizer que também o Rodrigo Nicolás a Cristina Lira e o Salvador nos acompanham desde Lisboa, Portugal. Todos eles podem não saber quem é Rodrigo e quem é Maurício. Nós estamos, como todos, numa luta duríssima contra um inimigo invisível que é o coronavírus, o Covid-19. E, portanto, dizer
que nós temos aqui 2 exemplos de superação, 2 seres que acompanharam e acompanham e vão acompanhar essa luta, levantando a bandeira da fé, da oração, mas sobretudo da superação. Portanto, eu quero agradecer muito especialmente a presença deles. Dizer que o Lucas tem trabalhado muito comigo e que temos falado muito com o Rodrigo e temos falado também com Maurício. Conheço a família do Maurício, conheço o Cláudio, conheço a Ita, conheço a toda a família. E quando eu fiquei sabendo da situação do Maurício, eu me sumei a todos e tivemos uma forte corrente de oração, como tivemos para a família Padilha. Conhecia o Odilon, conhecia o Chico, e eu sei quanta dedicação eles tiveram para com suas atividades de forma plena. E seres muito queridos. De forma que a gente tem aqui 2 pessoas lutadoras contra o vírus. E que essa participação hoje precisa ser considerada com o máximo respeito, mas, sobretudo, como uma demonstração e como uma testemunha de muita fé. O Maurício até tem dificuldades para respirar, porque ainda não está totalmente recuperado. Eu agradeço muito, especialmente, essa participação, Maurício. E o Rodrigo, que é o grande homem forte que tem a família Padilha agora, ele também não está livre do peso, da hora, da responsabilidade e dos sentimentos e pensamentos que passam nessa hora. Eu perdi muitos seres queridos e eu posso dizer que só quem perdeu sabe o que é. Então, eu quero agradecer muito especialmente a presença de vocês. E começar indo aos trabalhos, certo? Como o viés é a testemunha e o viés é a oração, uma das coisas que a gente queria colocar, sobretudo em voz do Rodrigo. Tu tem quantos anos, Rodrigo? Eu completo 33 anos, se Deus quiser, no próximo domingo, né? Dia dos Pais. Esse é um aniversário bem triste para mim. O pai tinha que idade, Rodrigo? Meu pai, 58. E o tio Chico? 59. Eles tinham diferença de 11 meses de idade. Seguinte, como o tema está vinculado com um Dia dos Pais, que obviamente já é diferente pelo fato de se tratar de um coronavírus que impede que as pessoas se juntem, que possam estar juntos, que possam dar um abraço. Mas aqui, Rodrigo, tu tem uma responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade de justamente começar a ocupar os espaços que o pai e o tio ocupavam. Tu hoje chega aqui com muito esforço, mas eu vou lembrar algo. Eu, quando perdi meu irmão, estava como protegido, amparado por Deus. E eu tive que fazer todas as coisas que de burocracia a gente tem que fazer quando acontecem todas essas coisas ruins. Se a gente não estiver protegido espiritualmente, isso praticamente é impossível de se fazer. Eu só consegui elaborar o duelo, como nós chamamos em psicologia, quase que um ano depois. Não estou antecipando nada, nem eu quero fazer catarse, nem eu quero fazer terapia com ninguém, mas estou dizendo como está sendo esse processo, Rodrigo. Está sendo difícil, né? Por quê? Porque é algo que nós não esperávamos que fosse acontecer de uma maneira tão drástica, né? A perda do meu pai. Todos nós, uma corrente de oração, pensamento positivo,
contando que ele fosse se recuperar e que, se Deus quiser, estivesse no nosso convívio, né? Cedo ou tarde, mas que ele estivesse conosco. E, de repente, quando eu recebo aquela ligação naquele domingo, dia 19, às 5 horas da manhã, eu perdi o meu chão, né? Eu fiquei totalmente... Né, porque até então eu e meu pai éramos, além de pai e filho, trabalhávamos juntos, né? Então era uma convivência integral, né, entre eu e ele. E esse período pós-morte é um período qual nós não podemos, às vezes, nem vivenciar um luto como era antigamente, porque a vida, ela passa muito rápido. Então, nem bem o pai faleceu, ficamos ali, estamos ainda muito tristes, só que as coisas não param, né? Essas questões burocráticas, questões ali do nosso serviço, questões de imóveis, essas coisas de inventário, tu tem que ir atrás, tu tem que regularizar, tu tem que ver como é que se procede. Então, diferente de tempos atrás, qual a pessoa tinha um luto ali, a pessoa vivia esse luto, hoje tu tem que viver esse luto ao mesmo tempo, tentando levar a tua vida adiante, né? Por mais difícil, por mais triste que isso seja. Nesse momento que começou todo, isso primeiro foi um processo muito rápido. Como começou isso, Rodrigo? Tu lembra? Quem é que começou? Como foi isto? E isto dito não como uma recordação ruim, e sim como vindo do lado preventivo, como evitar Sim. para as demais pessoas cuidar, certo? Bom, assim, primeiramente, né, o meu pai e eu, nós nunca fomos a favor da turma do fica em casa. Nós nunca gostamos de encarar o vírus dessa maneira. Nós sempre procuramos trabalhar, evidentemente com todos os cuidados, né? Usávamos máscara, álcool em gel, meu pai usava aquela máscara, aquele protetor facial de acrílico também, né? E não tem como nós nos precisar como é que nós nos contaminamos. Né? Muitos, né, saíram com mentiras muito maldosas a respeito da nossa família, né? Então aqui eu já quero até aproveitar, deixa e esclarecer que não teve nenhuma festa na fazenda dos meus avós, nenhuma festa. Aquela foto a qual alguns portais de notícias e sites divulgaram que estava eu, meus primos, todos devidamente pilchados, foi na festa de casamento de 65 anos dos meus avós do ano passado. Então, assim, eu fui o primeiro a ser contaminado na minha família, né? Porque eu tive alguns sintomas e fiquei muito mal no dia 24 de junho, o qual até me ausentei do trabalho naquela quarta-feira, e fiquei 2 ou 3 dias assim meio mal, mas ainda fui trabalhar, né? Fui na farmácia, comprei um remédio, pedi um remédio para dor de garganta e tudo certo. No domingo eu já estava super bem, né, e vida normal. E no final de semana posterior, o meu pai, ele foi lá pro campo cuidar dos meus avós e fez umas andanças lá, andou a cavalo, marcou uns terneiros, fez umas coisas que tinha que fazer lá no sítio, se resfriou, né, porque ela é uma região muito fria, Campos de Cima da Serra, e voltou se queixando para mim com esses sintomas. Filho, eu tô com dor de garganta, tô com febre, né, dor no corpo. E eu ainda falava, pai, isso aí é sintoma desse xing-ling, vamos no médico, vamos procurar curar isso aí. E o meu pai, ele nunca foi fã de médico, nunca gostou de buscar tratamento médico. E ele ficou aquela semana muito mal, até quando nós perdemos um amigo, o primeiro óbito em Gramado, residente, que era de um amigo e cliente nosso, o Montanha. Então ali o meu pai, né, ele acendeu o sinal de alerta, que isso ali é de verdade, aquilo ali existia de fato. Então quando eu marquei a consulta com ele, com a doutora Simone, que é pneumologista, o Montanha faleceu na segunda, na terça-feira ele foi no médico. E já na mesma terça-feira ele veio baixar o hospital e já foi direto para a UTI, né? E dali ele já estava com os pulmões comprometidos, com os rins comprometidos, permaneceu durante 12 dias até que veio a falecer no dia 19. A questão da prevenção em si ela é muito importante, alertar principalmente os grupos de risco, né, e pessoas que têm alguma doença crônica, que essas, por sua vez, ficam mais vulneráveis à contaminação do coronavírus. Até porque essas pessoas, quando contaminadas, elas se agrava rápido demais a doença.
No caso do meu pai, ele não tinha comorbidades, né? Como também teve outros sites aí que publicaram essa mentira. Meu pai não tinha comorbidades. No entanto, ele demorou a buscar o atendimento. Por isso que se agravou nele a doença tão rapidamente e com tanta, assim, digamos assim, com tanta crueldade. Maldade, sim. Isso, exatamente. Foi rápido demais. A tempo de o tratamento não surtir efeito nele. Então, os grupos de risco têm que ter cuidado, as demais pessoas buscando ter uma vida normal, trabalhando, claro, evitando aquela questão da aglomeração, né, respeitar o espaço nas filas de banco, filas de mercado, caixas de lotérica, né? Mas no mais, trabalhar, usar álcool gel, máscara, se puder, se tiver acesso, uma luva também, porque esse vírus ele não respeita decreto, esse vírus ele não respeita a fitinha amarela em entrada de loja, ele vai seguir o curso natural dele. E a nossa vida tende a seguir. Então nós temos que encarar. E é um orgulho que eu tenho do meu pai. Ele morreu, ele faleceu, mas ele faleceu sempre honrando os compromissos dele e sempre buscando trabalhar. Ser uma pessoa que buscava sempre estar trabalhando, levando uma vida normal. Rodrigo, tem algumas colocações tuas muito importantes. Teve gente que falou demais, teve gente que imaginou situações, mas não é o momento de condenar, mas sim uma coisa que é importante, sim, que é muito bom que tu coloque, porque hoje ninguém tem mais autoridade do que tu para falar da tua família, certo? E isso é de uma profunda coragem tua e responsabilidade também. Mas eu queria te perguntar algo que sim tem me preocupado. Quanto foi o tempo que passou entre que ele apareceu com os primeiros sintomas e depois o processo se tornou praticamente grave? Deu exatamente de segunda até na outra terça, deu 8 dias. Deu 8 dias. Ele ficou 8 dias em casa com os sintomas e evidentemente que nesses 8 dias a doença foi se agravando, o vírus foi comprometendo demais os pulmões dele, os rins, enfim, a ponto de chegar na outra segunda-feira, quando o nosso amigo faleceu, ele, por favor, me marca esse médico para amanhã então. Daí foi quando eu marquei e ele foi consultar. Né? E daí dali ele já saiu direto para o hospital, nem voltou mais para casa, pude nem me despedir dele. Tu acha que ele subestimou de alguma forma os cuidados? Não, em relação aos cuidados não, porque, como eu disse, ali no nosso serviço, ele usava álcool gel, usava máscara, sabe? Tinha uma fita, né, para não até não ter aglomeração ali dentro. Então ele sempre dizia, pessoal, um senta aqui, outro senta ali e tal. Evidente que tinha horas que, na hora do meio-dia, tinha pessoas no caixa para pagar as contas, enfim, mas nunca subestimou. O que ele subestimou foi a gravidade do vírus em si. Meu pai dizia que isso não era vírus, isso era um resfriado normal, que era uma gripe mais ríspida, mais forte, enfim. Mas ele nunca subestimou os cuidados, tanto com ele, quanto com os clientes, quanto os nossos colegas, sempre dispôs de álcool gel, sempre dispôs de máscara para todos, inclusive luva também para nós trabalhar ali. Talvez ele descuidou o tempo da reação, isso? Do momento que ele se queixou para mim dos sintomas, se ele tem concordado comigo ir ao médico, evidentemente, claro, eu não sei como é que seria, mas poderia ser tratado de uma maneira diferente. Poderia talvez ter dado uma sobrevida, enfim, poderia ter resistido uns dias a mais, poderia estar aqui conosco, eu não tenho como afirmar, mas ele demorou a buscar atendimento, isso é uma verdade. O caso do Chico foi diferente? Não, o tio Chico, o meu tio já é o oposto do meu pai, porque o meu tio, ele sempre, ele tinha plano de saúde, toda hora ele estava indo no médico fazer exames preventivos, né? Tanto que, enquanto ele estava no hospital, nós conversávamos, trocávamos mensagens, trocávamos áudios. Então, o meu tio, ele se tratou com a doutora Simone, tomou os remédios certinho, depois ele não se sentiu bem, foi consultar de novo, foi para o hospital. Ele fez tudo como manda o gabarito. Só que, claro, a questão ali do tio Chico, até com essa informação muito preciosa que o Maurício me passou há pouco,
com certeza, eu creio que isso mexeu com o psicológico dele, né, com o emocional, porque até então ele tinha perdido tinha perdido meu avô, né, no dia 16, e daí ele ficou sabendo que meu pai tinha falecido, e ele e meu pai tinham uma ligação muito forte, né, tanto que os áudios que o meu tio me mandava, assim, chorando, assim, sabe, e rezando e torcendo que meu pai saísse dali. Então eu creio que essa questão emocional mexe bastante com a pessoa quando ela está debilitada. Tu acha que ele saber, ele conhecer que teu pai tinha falecido, acabou afetando emocionalmente e isso de alguma forma teve consequência no lado da própria imunidade, pelo menos dentro do Olha, sintomático? é o que nós estávamos conversando com a minha família, né, durante o funeral do meu tio. Por quê? Porque isso mexe, sim, com certeza mexe. E a nossa família, a parte do meu pai, dos meus tios, eles não demonstravam, mas em si eles têm um carinho muito grande um pelo outro. E o meu pai e o tio Chico vieram junto para Gramado, isso há 35, 36 anos atrás. Saíram junto do sítio para ir para a cidade e, infelizmente, voltaram junto. Questão de pouquíssimos dias, voltaram junto para o sítio para serem enterrados lá no cemitério, né? O impacto emocional que teve para o Chico o falecimento do teu pai, proporcionalmente com o que seria os pais deles, não teve tanto como o caso dele, isso? Não, é evidente que tu fica abalado, né, quando tu vem a perder os teus pais. Só que o tio Chico, ele tinha esse entendimento que o vô já era um senhor de muita idade, era um senhor que tinha diabetes, tinha hipertensão. Então, como é que eu vou dizer? Era um pouquinho menos difícil de aceitar, sabe? A perda do vô. Porque o vô já ia fazer já 89 anos, né? Mas o meu pai, né? Meu pai vir falecer dessa maneira, e sendo que ele e o tio Chico tem diferença de, se não me engano, 11 meses de vida, com certeza que abalou o emocional dele. Meu amigo Maurício Ram, como você acabou se contaminando? Bom dia a todos. Olha, se a gente soubesse, né, aonde, porque nosso trabalho eu passo em vários lugares, eu passo em restaurantes, passo em não tem como saber aonde. O Rodrigo também não sabe da onde. Não, eu me refiro a como você ficou sabendo. Em que momento confirmaram que você estava com a doença? Você tinha sintomas já claros? Você estava com algum quadro de referência que levou a fazer consulta? Ou foi algo imprevisto? No dia 8. Dia 8, acordei normal, de manhã, onde foi trabalhar. No dia 8, eu levantei. Temos alguma dificuldade de ouvir e está se cortando? Muito o meu som aqui. Tranquilo, vamos devagar, vamos tentar superar essa dificuldade técnica. Então, você disse que estava o dia 8 de julho, isso? Estão me ouvindo? Agora sim. Pode continuar, Maurício. Caiu a conexão dele. Ele está entrando e saindo, assim. Ele está com problema.
que é importante dizer do Maurício, que o Maurício, de alguma forma, cada situação é um caso particular, sim? E eu sei que o Maurício teve um processo também muito repentino, e que também teve oportunidade de estar internado perto de onde estava tanto o pai, o Odilon, como várias pessoas conhecidas, e que, de alguma forma, estavam sendo acompanhados, e aquilo que eu colocava para o Rodrigo, nessa hora é como que estamos dentro de uma irmandade nesse momento difícil. Estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos, sim? E quando alguém nos encontra e nos diz, poxa, e o pai como está, e o tio como está, nós estamos orando por ele, o que vocês precisam? E dizer isso porque antes de todo isto acontecer, a gente fazia parte dos grupos que corriam por uma ou outra situação para atenuar esse sofrimento, essa dor e essa circunstância pesada. E uma das últimas tem sido a nossa luta para esse tal bendito plasma, que tanto demorou, que tanto se lutou por conseguir, e que aconteceu? Não foi suficiente, o organismo rejeitou. O que se sabe com relação ao plasma e as consequências? Não conseguiu ser a solução para esse caso, Rodrigo? Olha, Juan, nesse ponto eu não tenho como afirmar nada, não posso me pronunciar. Não Até onde foi eu sei, informado nada para você. Foi feito o tratamento com plasma convalescente, foi conseguido doador, graças a Deus. No entanto, talvez não tenha surtido efeito, enfim. Mas eu não sei como, né, como é que isso que aconteceu no caso do meu tio em específico. Sim. Outra coisa importante que queria comentar, já que não estamos com o áudio em condições técnicas claras do Maurício, como tu ficou sabendo do Maurício, Rodrigo? Assim, Maurício e eu, nós somos amigos, né? Inclusive, ele vende massa para nós, uma das melhores, né? Por sinal, de Gramado. E daí nós conversando, e ele relatou para mim que estava com alguns sintomas. Foi isso. Aí, Maurício, está ouvindo melhor? Recuperamos a imagem. Vamos ver se recuperamos o áudio. Sim. Vamos lá, pode continuar. Assim aproveitamos o seu áudio e a sua imagem. Tá bom. Então, como eu estava falando, no dia 8, a gente foi trabalhar normal de manhã. Tornando umas 10 horas, eu comecei a me sentir mal-estar, dor no corpo. À tarde eu fui ver que tinha febre, e então eu já deduzi que isso não seria uma coisa normal. E fui no médico à noite, daí no fim do dia eu fui no médico, e o médico me atendeu, e achou que não teria nada a ver, coisa e tal, mas se não parasse até na sexta, no dia 10, era para mim voltar. E no dia 10 eu tive que voltar, já estava me sentindo pior. Aí fui encaminhado ao hospital para fazer o tratamento, né, normal que todo mundo faz, retirar os remédios lá. Comecei o tratamento e não deu nenhuma melhora. No dia 15, voltei no médico e já fui direto para o hospital com ambulância, porque meus estavam em torno de falar, então comprometido. E do dia que entrei lá no hospital, e agora até no dia 31, se eu não me engano, na sexta que eu tive alta.
Consigo ouvir bem, Maurício? Pode repetir? Se está ouvindo bem, está escutando bem. Queria perguntar o seguinte... Agora estou escutando? ouvindo. Aqui tem muito corte aqui. Tá. Tem um ponto aqui muito importante. Sim. Em um momento determinado você estava mal, não estava respondendo à medicação, ou pelo menos é o que eu sei. Você conseguiu estabilizar e conseguiu Sim. chegar à medicação a tempo, Sim. ou se modificou, alterou o tratamento, ou teve algum grau de significação importante essas decisões médicas. Em nenhum momento você perdeu a fé ou você estava com muito medo? Olha, essa eu acho que é a última coisa que a gente tem que perder, né? Maravilha. É claro que chegaram alguns momentos que a gente não consegue mais assimilar o que está passando, mas claro que bate o pavor, porque tu enxerga outras pessoas piores, às vezes, que a gente, né? Mas a fé a gente nunca perde, né? A gente sempre tem que ter fé, esperança de ficar, a gente luta, tenta, sabe? Claro, chegam certos momentos assim que a gente não consegue mais nem raciocinar. Chegou certos momentos que eu até disse, Senhor, é contigo agora. E realmente, passou isso pela minha cabeça. Você sentiu... Mas consegui, equipe do hospital, formidável, me trataram super bem, tentaram... Está cortando novamente. Cortou quando estava se referindo à equipe do hospital. Talvez esse é um ponto importante, Rodrigo. Tu tem falado muito com relação a companhia, atendimento e demais, certo? Eu acho que a equipe do hospital vem fazendo um trabalho muito importante, certo? Qual foi teu olhar, teu parecer com relação a isso? Assim, ó, no meu caso aqui, da minha família, Então, quando o pai baixou... Passei uma semana, no caso, na internada. Desculpa, Rodrigo. Pode continuar, Maurício. Desculpa, Rodrigo. Vamos aproveitar a áudio do Maurício. Vamos, Maurício. Tá difícil. Botaram água na gasolina do carro dele. Tá indo e tranca, tá indo e tranca. Maurício, estamos aí, Maurício? Estávamos falando justamente da importância do atendimento da equipe do hospital, certo? Se não fosse uma live, Lucas, diríamos que nossas condições técnicas... Pode repetir. Eu estou falando que seria bom você Pergunta. você continuar com a sua manifestação que interrompeu quando se referia ao agradecimento que você estava fazendo com relação ao atendimento do pessoal do hospital, né? Da equipe do hospital. Olha, eu estava falando da equipe do hospital. Para mim,
Não tem, foram formidáveis, me trataram super bem, médicos, enfermeiros, não tenho palavras para agradecer eles. Muito bom atendimento do hospital. Olha, eu fazia tempo que eu não precisei entrar no hospital, mas assim, olha, não tenho palavras para agradecer o atendimento deles, super cuidadosos, assim, não tenho que falar de mal do hospital, muito bem atendido, e pessoal da UTI também, nossa, formidáveis. Se você tivesse sido atendido em outro hospital ou em outro lugar, você acha que poderia ter se dado um desenlace igual ou melhor ou pior? Você já pensou isso? Em algum momento cogitou a possibilidade de ser transferido ou levado a outro lugar? Num outro hospital? Isso, ou em outro lugar. Olha, na verdade, isso não me passou pela... Maurício, como nós temos boas dificuldades, que é o que eu gostaria. É o seguinte... Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Pode continuar. O que eu quero colocar é algo importante. Você passou por um momento em que você sempre teve conhecimento, sempre esteve, nunca perdeu a relação espaço-tempo, nunca perdeu, não teve perda de conhecimento e sempre esteve ciente do que estava acontecendo. Mas numa hora você diz que é como que ainda que não perdia a consciência se é que isso acontecia, você se entregou a Deus. Esse momento é um momento chave, você sabe. Uma coisa é você confiar e outra coisa é você se entregar. Uma coisa é se entregar a Deus e outra coisa é deixar de lutar. Você sentiu isso? Quer dizer, em algum momento passou pela sua cabeça desistir da luta? Em algum momento você se sentiu cansado de lutar? Eu não sei se está me ouvindo. Desconectou, Maurício. Rodrigo, quando eu coloco essas perguntas, eu acho que tu deve estar refletindo muito sobre essas coisas, certo? Porque tanto o pai quanto o tio passaram por essa situação, provavelmente. Sim? Que é o que aparece na tua cabeça nessa hora para refletir junto com as pessoas que possam estar ouvindo e acompanhando e como ajudar a todos eles e dar essa força, porque às vezes a gente pede em oração e não sabe de onde vai vir aquela força, aquela luz, aquela energia que nos traz de novo quando a gente está bem no umbral entre um lado e o outro, certo? Não sei se tu acompanha a minha linha de raciocínio. A questão da fé, né, o meu pai, meu tio, né, meus avós, muito religiosos, nunca perderam a fé, sempre dando graças a tudo que acontece e que aconteceu na vida deles, sempre dando graças a Deus. E na hora, né, que meu pai se encontrava hospitalizado, meu tio, meus avós, né, lá em Vacaria, então eram feitas correntes de orações, pessoal do grupo das igrejas, né,
algumas aqui de Gramado, de Vacaria, dos ausentes, amigos, né, de diferentes religiões, mas tendo uma única fé em um único Deus, Deus da bondade, do amor, da misericórdia, e sempre pedindo, né, para que ele pudesse estender a sua mão sobre, não só sobre a minha família, mas sobre todos os enfermos que se encontram nessa situação. Infelizmente, não, né, o meu pai não sobreviveu, faleceu, meu tio também. Era o plano dele, era a vontade dele. E eu nunca perdi minha fé, pelo contrário. Por mais difícil que seja entender, né, às vezes a mensagem, os desígnios de Deus, mas eu nunca perdi e sempre me fortaleci na fé. Sempre me fortaleci na fé. Maurício, está retomando, Lucas, Maurício, como está o sinal dele? Será que conseguimos falar um pouquinho mais com ele? Ele entra e sai, assim, né? Ele está com dificuldades de conexão. Ele conecta e acaba caindo. Acho que lá a internet dele deve estar também com algum problema. Ele pode comentar também, professor, uma sugestão, se ele tiver algum comentário e ele quiser escrever no book, ali pode aparecer o comentário dele também. Isso. Vamos passar esse recado para ele, para que ele também possa, de alguma forma, encontrar essa outra possibilidade, sim? Isso que eu estou colocando, Rodrigo, é extremamente valioso, extremamente importante, porque, Maurício, se você não tiver como manifestar verbalmente, você pode escrever ou pode colocar para a gente ler a mensagem, sim? E não perder essa possibilidade que nós temos. É muito importante quando a gente diz, puxa vida, o homem lutou, mas numa hora ele parou de lutar. E esse umbral, ele existe. Isso não é uma fantasia do professor Juan. Então, por que eu estou colocando isso, Maurício? Maurício, consegue falar? Eu acredito que a conexão dele realmente vai complicar cada vez mais. Vamos a dar continuidade e vamos tentar acelerar nosso tempo, porque essa dificuldade ela é uma possibilidade real que existe dentro das conexões live, sim? E não está a nosso alcance conseguir resolver, mas sim era importante, na hora que ele puder escutar e nos falar, que é muito importante o depoimento tanto dele quanto do Rodrigo. Então, se ele tiver a oportunidade de nos ouvir e ele quiser falar, pode entrar diretamente, sim. Eu quero destacar a participação de vários participantes e seguidores de nossa live, dizer que o doutor Márcio Seabra, que está participando de nossos programas seguidamente, se não sempre, também parabeniza aos dois guerreiros que sirvam de exemplo para que as pessoas se conscientizem dos riscos de não usar as máscaras e façam com que nossos gestores coloquem fiscais nas ruas para orientar turistas que, sobretudo, transitam na nossa cidade sem máscaras. Estamos em uma luta contra um inimigo invisível, sim. O Jackson Galgaro também parabenizou. E tem Dona Maria que está colocando aqui uma questão importante. Nós temos familiares que estão doentes. Nós estamos sofrendo uma situação para a qual não sei se estamos preparadas.
Qual é a mensagem, Rodrigo, que nos pode passar? Que assim, ó, esse vírus é um inimigo invisível, né? Nós temos sim que manter todos os cuidados de higiene, seguindo aí os protocolos, apesar de alguns, né, não serem tão eficazes, mas temos que seguir, é o que temos por enquanto, e manter o distanciamento. Pessoas do grupo de risco, se puderem, não saiam de casa, e que as demais pessoas possam sim ter a sua vida normal, evitando aglomerações, evidentemente, mas buscando, né, trabalhar, seja a sua atividade qualquer, né, mantendo distanciamento, higiene, lavando bem as mãos, álcool em gel, a tal da máscara também sendo utilizada, e tendo muita fé que isso vai passar. Talvez seja um ano aí muito difícil para todos, está sendo, né, no geral, é algo que pegou o mundo inteiro, não é só o Brasil, não é só Gramado, o mundo inteiro. Então, que não percamos a fé e que possamos nos preparar agora para que tenhamos um 2021 melhor, né? Que possamos ter um ano que vem próspero, com mais saúde, com mais harmonia, enfim, e que esse vírus até lá já tenha inventado um remédio, uma vacina, algo para combater, para que pare essa pandemia o quanto antes. Rodrigo, tem uma questão que também foi colocada aqui, que justamente notícia a respeito de... você comentou que seu pai era um defensor de não parar e de trabalhar, certo? Isso. Ele tomou todos os cuidados. Daqui a pouco, essa decisão, organização e formatos de protocolos vão estar mais em responsabilidade com os prefeitos. Você acha que estamos preparados para assumir esses riscos sozinhos ou precisamos da tutoria de um governador? Olha, eu acho que cada prefeito pode... Antes de se manifestar, Rodrigo, eu quero que as pessoas saibam que você sempre acompanhou de perto a atividade gastronômica com o pai. Portanto, não é só a condição de pai, de filho do pai, que você pode falar, senão que você tem uma experiência concreta do dia a dia e você conhece a atividade gastronômica. Aliás, está no sangue da família, sim. Então, a posição de você é muito importante. Pode falar. Assim, professor Rô, o que acontece? Não só na área gastronômica, mas toda e qualquer área, ela está sujeita a uma contaminação. O que não se pode é simplesmente um governador determinar qual comércio que vai abrir ou fechar. Parece que aquelas que são essenciais são imunes ao vírus. Exemplo, pessoas que trabalham na cobrança de estacionamento, pessoas que trabalham em caixas de supermercado, pessoas que trabalham em postos de gasolina, em farmácias. Parece que essas pessoas são imunes, que elas nunca vão se contaminar. E evidentemente que ali também são possíveis riscos de contaminação. Então, por que não abrir uma loja de calçado, uma loja de roupa, onde se possa vender um restaurante, um bar, uma lancheria, um salão de beleza, uma loja de material de construção, uma ferragem? Pode abrir, desde que pode se delimitar, então, o número de clientes ali dentro daquele estabelecimento. Veja pelo tamanho do estabelecimento, se tu trabalha com tantos clientes, tu diminui pela metade, enfim, mas que tu possa gerar, mantendo a saúde e a economia juntos. Porque uma coisa leva a outra, evidentemente, só que não se pode simplesmente fechar tudo. E eu penso que cada prefeito pode decidir pelo seu município. Gramado tem quase 40 mil habitantes, carro-chefe da economia é o turismo. Como é que vamos, de repente, trancar tudo porque uma cidadezinha vizinha nossa aí talvez esteja não tenha UTI no hospital, ou daqui a pouco tem muito mais números de casos que aqui em Gramado? Eu acho que cada prefeito deve responder pelo seu município. Cada prefeito sabe das necessidades do seu município. Pena que aqui em Gramado foi feito muito prematuramente esse fechamento, quando não se tinha nenhum caso, nenhum óbito,
fizeram aquele fechamento, onde, bem dizer, houve um grande número de demissões em massa. E agora que tem bastante número de óbitos, bastante número de casos que poderia, então, talvez ser feito um fechamento do comércio, talvez por uns 10 ou 15 dias, não vai ser feito. Enfim, foi algo que passou, não tem como voltar, só que lá atrás, né, depoimentos meus, de alguns amigos meus e de outras pessoas da comunidade, batiam nessa tecla, que não deveria ser feito o fechamento naquela ocasião. Até porque nós estamos vendo aqui o nosso hospital, graças a Deus, né, atendeu super bem, né, não só meu pai, assim como o Maurício, meu tio, o pessoal de vigilância sanitária, o pessoal da Secretaria da Saúde de Gramado, muito, muito bons, sabe? Muito atenciosos. Só que daí tu abre uma manchete, tu vê que tem a lotação máxima no hospital. E por que não foi feito esse aumento, então, naquele período que ficou fechado, né, a cidade? Que essa era um dos motivos, o principal motivo, talvez. Preparar a rede de saúde pública. Então, nós temos que tentar fazer algo que seja viável para os dois, tanto para a saúde quanto para a economia. Só que toda atividade que leva o pão de cada dia para a mesa do trabalhador, ela é essencial. Não podemos deixar um governador ou algum governante dizer o que é essencial e o que não é. É um tema muito forte, é muito importante ter todos os cuidados. Eu prometi cuidados para vocês. E eu quero dizer que eu recebi uma mensagem em áudio do amigo Maurício, manifestando sua gratidão, manifestando essa possibilidade de participar. Eu quero que agora, eu estou vendo a imagem dele, e se ele tiver como aproveitar esse momento, sobretudo manifestar aquilo que ele colocou em áudio, e agora compartilho com todos vocês, que quando a gente luta nesses momentos limites, a gente busca aquela motivação superior. E às vezes, quando a fé, e a gente tem que entender que somos finitos, que temos um fim, e que nosso corpo não resista, e que seu corpo, o nosso corpo, tenha um tempo, e esse tempo nos limite. Surgem momentos em que, por exemplo, pensar em um filho, e ele manifestava que ele tem um filho de 11 anos. E eu quero que ele manifeste isso, porque ele, de alguma forma, passa a ser um presente para seu filho nesse domingo. Maurício, se está me ouvindo, eu quero escutar novamente sua voz. Bom, temos muitas manifestações aqui do programa. Dizer que o Maurício tem falado que justamente nos momentos mais difíceis ele lembrou de seu filho de 11 anos e que ele fez esforços de onde não tinha para se reerguer nessa luta, e que ele pensou exatamente isso, que não poderia abandonar sua família, mas especialmente que não poderia não ver crescer seu filho, não acompanhar a vida de seu filho. Isso foi algo importante, e também, como disse a Carmen Eloana Reis de Moraes, Chico Padilha, grande pessoa, Canela, triste por sua partida. Não podemos perder a fé. As pessoas de fé temos
aquilo magnífico que também não se vê e que cura, e que é o amor e a fé. Rodrigo, nós lutamos muito por esse momento, e esse momento é um momento que o Júlio Fiorio também coloca exatamente isso, Rodrigo. Ótimas colocações. Concordo, é um não fechamento. Mas aqui vem aquele outro que nós temos, que nós aprendemos a lutar com a paciência. Estamos ouvindo quando você acompanha um paciente que ele tem dificuldade respiratória, você sente a respiração dele, você escuta a respiração dele. E quando você respira, entre aspas, normalmente, começa a dar um outro valor à sua respiração. O dia que você não tem filho, Rodrigo, certo? Não tem. Bom, é assim, vou dizer para você algo que eu já vivi, sim. Meu irmão morreu depois de um traqueostoma, um erro médico que infelizmente aconteceu, não acontece nunca, mas aconteceu com ele, fatalidade. Eu orei muito quando ele estava em agonia. E orei muito, muito, muito intensamente. E naquele momento em que eu orava, sempre aparecia a imagem poderosa de Jesus misericordioso. E naquela oportunidade não aparecia para mim, certo? E eu comecei a chorar quase que por anticipado, porque eu senti como que algo superior estava entre nós. Eu estou dizendo isso porque também demorei muito tempo em tomar consciência de tudo. E até continuo nessa luta. Mas eu quero dizer algo que talvez seja mais significativo ainda. Você vai ter oportunidade com outros seres de você entender melhor, de captar melhor, mas sobretudo de dar o melhor. Às vezes a gente deixa para amanhã. Oh, meu velho, vamos caçar amanhã. Vamos dar uma voltinha de avião, vamos dar uma bicicleta, vamos... semana que vem, mês que vem. E a gente sabe que às vezes esse mês que vem, essa outra oportunidade não existe. E a gente precisa valorizar isso com todo o amor do mundo. Todo. E você hoje representa um exemplo de luta, garoto. Com todo respeito. Tenho um apreço especial por você. Eu, às vezes, conheço tantos jovens como você, que eu fui professor, e eu sei que esse momento, só quem viveu sabe o difícil que é. Mas quero dizer para você, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Ele está com a gente e nós precisamos nunca abandonar Ele. Porque o Maurício falou, quando a gente toma consciência que nosso tempo pode estar acabando, também fazemos a nossa parte. Nosso dever com nossos filhos é orientar aquelas coisas que fazem bem e que fazem mal. Mas você, hoje, meu filho, não tem que carregar mais daquilo que é próprio de você. Não carregue toda a família, Rodrigo. Você é o filho do Pai. E o nosso querido Pai nosso, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar os instrumentos, mas lembra, Eclesiastes, vaidade, a gente não pode se achar mais daquilo que a gente é. E embaixo do sol, na terra, todas as coisas têm seu tempo. Tem um tempo para guerra, um tempo para paz, um tempo para sofrer, um tempo para curtir. Mas, sobretudo, tem um tempo para curar. E você, eu não sabia quem era você. Eu via sempre você, sim? Mas eu nunca tive um papo profundo com você. Alguma vez sim com seu pai, sim? Sim com o Chico.
Mas é assim, eu tenho certeza de que você está iluminado, está protegido, com aquilo de especial que os seres filhos de Deus comprometidos com Ele têm pela frente. Eu não tenho dúvida que você vai superar, nenhuma dúvida. Rodrigo, eu quero te pedir desculpa, porque na real eu não queria te forçar a vir aqui, mas eu, como jornalista, senti muita vergonha de muitas coisas que foram colocadas indevidamente, imprudentemente. E que quando a gente está lutando, dando força para que um ser querido possa sair, a gente não pode perder o foco da energia pensando em ainda mandar calar a boca aquele que não está falando a verdade. E isso é muito ruim. Pode falar. Assim, até, né, quando comecei a ouvir algumas mentiras e ler algumas mentiras na internet, né, e alguns jornais também, claro, me deu uma raiva momentânea, né, mas também, logo em seguida, eu pedi que Deus abençoasse, que dê saúde para essas pessoas, porque elas começam a tirar as conclusões sem saber o que aconteceu, sem saber como aconteceu e quando aconteceu. Então, pegavam nossas fotos nos nossos perfis de Facebook e tudo mais, faziam alguma montagem, né, colocavam família reunida em comemoração, família, não sei o quê. Mentira. Nunca estivemos reunidos no sítio do meu avô esse ano. Em exceção, meu pai e meus tios no Dia das Mães. Somente, tão somente. Pegaram uma foto, qual estava quase todos os netos, porque nós somos uma turma de uns 40, fora os bisnetos, que estávamos piochados na festa de casamento de 65 anos, ano passado, em janeiro. Uma vida de casado meus avós tinham, 65 anos de casado. E colocaram na internet como se fosse agora, recente. Nós nunca que teríamos essa responsabilidade como netos e bisnetos de nos reunir no sítio dos meus avós. Sendo que logo quando começou a pandemia, o meu primo mais velho já mandou mensagem para todos os primos dizendo: pessoal, eu sei que todo mundo está pensando em se reunir no sítio, mas não é lugar de ir para o sítio. E assim foi respeitada aquela decisão. Eu vi meu avô e minha avó pela última vez em fevereiro, quando eu estive de férias, e não vi mais. Então, assim, eu desejo para esse pessoal vida longa, saúde, que Deus abençoe. Por mais que alguns tenham feito sem má fé, mas teve outros que agiram de má fé sim, né, usando o nome da minha família e tudo mais. Então, né, que Deus abençoe e que dê muita saúde. Não tenho mágoa, nenhum rancor. Lucas Brito, eu gostaria que você se some no final, no encerramento do programa. Dizer para você que é uma honra participar desse programa, e que as pessoas precisam entender que nosso programa é um canal de comunicação, de diálogo, onde a gente respeita a verdade e as pessoas, sim, e que a gente não busca nenhum crédito, nenhum negócio por postar coisas que não sejam aquelas que são verdadeiras e devidamente comprovadas na sua fonte. Você é mais jovem que eu, também jornalista, e eu acho que se a gente fizer bem as coisas, vamos ter muitos jovens que vão querer ser jornalistas no futuro. Mas se a gente só publicar porcarias e mentiras e falsidades, vamos desanimar cada vez mais os futuros jornalistas, os jovens. Então, Lucas, me ajuda nessa batalha para acabar com os falsos jornalistas, os falsos comunicadores, aqueles que, na pressa de querer colocar algo e chamar a atenção e conquistar cliques, se obsessiona em querer postar algo que nem sempre é verdadeiro, que nem sempre está comprovado, e que tanto mal faz àqueles que querem trabalhar bem.
Infelizmente, né, enquanto tem pessoas querendo fazer o que é certo, lutando, né, de forma ética, tem pessoas que utilizam muitas vezes utilizam o seu conhecimento, o seu dom, as suas habilidades para fazer coisas erradas, para prejudicar, né? Eu acho que o jornalismo não é para ser feito através de fofocas, através de manipulações. Claro que nós, como comunicadores, como profissionais, também somos humanos e podemos errar, né? Não significa que isso não vai acontecer, mas eu acho que existem critérios, existem formas de trabalho, né, que é a checagem da informação, que é não se aproveitar muitas vezes, né, como o professor já comentou aqui, né, o Rodrigo está com a gente sabe que não é fácil. E parabéns, Rodrigo, e muito obrigado. Eu acho que tu passa a ser exemplo para todos nós, né, de luta, de batalha, de superação, porque muitas vezes a gente precisa carregar alguns sentimentos que a gente não queria, mas tem que enfrentar, né? Enfrentar a vida. E é isso que eu tenho certeza que teu pai, teus tios e todos os teus familiares gostariam e querem que tu faça, né? Que tu siga firme. Né? Que eu acho que é isso aí, né? E eu que agradeço pelo convite do professor Juan, né? E a você também, Lucas, né, pela oportunidade de explanar algumas coisas que ficaram, né, meio duvidosas lá atrás, e a única oportunidade que eu tive, né, em rede social de explicar o que de fato aconteceu e como aconteceu. Eu agradeço a vocês pelo contato que me fizeram. Lucas, vamos deixar para encerramento final e dizer que cada um tem um momento que quiser para deixar uma mensagem para todos os pais ou para refletir finalmente em menos de um minuto o que nós podemos ter presente nesse domingo tão diferente para nós. No próximo domingo de Dia dos Pais, em que obviamente eu não tenho meu pai, que eu tenho meus filhos muito longe, salvo meu filho brasileiro gramadense, e eu também vou sentir muita falta. Mas dizer que é muito importante a mensagem final, seu Maurício, não sei se consigo ouvir, e deixar uma mensagem final para todos nós, e depois o Rodrigo. Agora consigo falar, vai funcionar. Okay. Então, o professor estava falando sobre os pais. Então, eu estou muito feliz com o pai, com o filho, porque eu tenho meu pai vivo, em 80 também. Pai, como eu falei antes, que eu mandei, difícil, na hora crítica, a imagem que veio na minha mente sempre era do meu filho. Eu fico de ter voltado para casa nesse Dia dos Pais, passar esse Dia dos Pais com o meu filho, com o meu pai, e eu fiquei praticamente quase um mês. Meu filho não pôde me abraçar. E eu cheguei em casa do hospital, ele ainda não pôde me abraçar porque tinha restrições. Só ontem eu fui conseguir dar um abraço nele desde o dia 8. Então, mensagem que eu possa passar assim para os conhecidos, amigos que escutam: cuidem das suas famílias, cuidem dos seus pais, seus filhos. E além da fé, da religião que a gente tem, em primeiro a família da gente. Sem a família a gente não tem chão. E queria também agradecer a oportunidade, pena que a minha internet estava ruim, só agora eu consegui arrumar aqui. Agradecer ao professor, ao Lucas aí, e meu grande amigo Rodrigo, tanto tempo aí que a gente não se enxerga. Deixar um abraço a todos, agradecer a oportunidade de poder falar, tá bom? Abraço.
Primeiro, Maurício, eu quero agradecer especialmente que você tenha, para quem não sabe, para quem não sabe, Maurício nem sequer conseguia respirar bem até ontem. Para quem não sabe, Maurício tinha dificuldades para respirar e ainda tem. Né? Mas o Maurício, ele se comprometeu a agradecer todas as orações que a gente fez e por próprio esforço e por mérito da esposa Ângela, por mérito da Itamara, do Cláudio, que fazem parte da família que tanto oramos, que tanto apreciamos, né? De Liz. E eu quero agradecer isso, porque sim, o testemunho de vocês seria impossível. Agradeço de coração. E eu quero dizer que quando a gente ora, como eu tenho ensinado muito aos meus alunos, a gente tem que orar para quem a gente conhece, até que é fácil. Mas quando você ora para quem não conhece, você está orando diretamente para Deus. Você está fazendo a conexão direta com Ele. E aquilo que você faz, isso permanece no que nós chamamos de crédito cósmico. O dia que seu filho ou sua filha peça a Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dá uma força, é de seu crédito cósmico que vai aparecer um desconhecido e vai cumprir como bom mensageiro com aquela palavra, com aquela possibilidade de devolver tudo o que você plantou. Rodrigo, eu quero tuas palavras para ir encerrando, porque está acabando o nosso tempo. Por favor. Bom, quero então reiterar então o agradecimento pelo contato de vocês, a qual pude explicar e explanar algumas situações. Um abraço a cada um de vocês, desejar um feliz Dia dos Pais e, assim, primeiramente, a família em primeiro lugar. Né? Abracem, beijem, deem carinho. Vai ser o primeiro domingo do Dia dos Pais que eu não vou ter o meu pai. E um domingo muito, muito triste pelo seguinte, que vai ser o meu aniversário, vai ser no domingo, mas eu sei que ele está do lado de Deus e está olhando por mim e está me fortalecendo, está cuidando de mim, só que de um outro plano, né? De uma outra dimensão. E é isso, desejar um feliz Dia dos Pais a vocês, Maurício, né? Parabéns, né? Um abraço em especial ao Maurício, parabéns pela recuperação, que tu possa ficar com teu pai, possa ficar com o Joaquim, dá muito carinho para ele. E obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer a vocês aí pela oportunidade. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Eu quero, para o final, fazer uma leitura bem breve, se me permitem, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Todo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. E desses três, o mais valioso, o mais importante deste é o amor. Lucas, muito obrigado por fazer parte do nosso trabalho. Rodrigo, muito obrigado pela tua fortaleza espiritual, por tudo aquilo que tu representa hoje, não só para a família, quanto para muitos daqueles que têm acompanhado em oração a tua família. Muito obrigado, Maurício, porque você é a materialização do milagre. E porque nós precisamos levar para frente essa energia positiva de saber que não estamos sozinhos, que o Deus Pai está com a gente. Um grande abraço para todos e que aqueles que são pais tenham a possibilidade de curtir seus filhos, seja na presença, seja no abraço virtual, seja como for. Mas também quero dizer para aqueles que, como o Rodrigo e eu, não temos os nossos pais, dizer que quando um ser querido vai embora, algo de nós vai com ele e muito deles fica em nós. Isso quer dizer que nada foi em vão. E aquela parte deles que está em nós, ela está viva e acompanhará até os últimos momentos de nossa vida nesse plano. Então, aquela parte nossa que foi com eles, essa parte faz parte daquilo que são os planos superiores. Enquanto isso, a gratidão é o primeiro passo para estar em paz. Muita paz para vocês. Lucas, pode encerrar.